Shalom, boa noite a todos. Laila Crove, que o Criador possa estar abençoando cada um de nós, o Hashem, o nosso início da nossa aula, né? E nós estamos estudando aí, né? Uma sequência, né? Sobre o livro de Amor da Azará e dando continuidade, né? A mais uma semana sobre a primeira lei, né? De Noa. Nós já estamos na 15ª ramificação, Baruch Hashem. Shalom, Maísa, seja bem-vinda. E hoje nós vamos estar estudando aí um tema muito, eu acho que é do interesse de todas as pessoas, a astrologia, né? Será que a astrologia pagã, ela pode, né? Até o tema de hoje da gente, né? Sem mais delongas, né? É como sempre, né? O nosso costume, nós está revendo a aula anterior, né? E nós entramos numa sequência, né? De leis, a qual ela está associada a todas essas ações a qual nós já vimos anterior, né? Que a anterior que foi a proibição ali também de nós estar ali adivinhando, né? Sobre adivinhações, né? E nós estamos nessa lei aí, que foi a lei 14, né? Que foi a clarividência, e nós estamos aí abordando aí, né? Que foi a 14ª, né? 14ª lei, nós vimos a clarividência. Né? E hoje nós vamos falar sobre a astrologia. Como eu falei, né? Será que a astrologia pagã pode? Né? Por que eu fazer essa pergunta? Porque será que pode? Se é certo, se é errado? O que a Torá fala sobre a astrologia pagã? Né? Shalom, seu Rogério, seja bem-vindo. E Shalom, como shalom. Bom, Obrigado. boa noite. E como nós sempre fazemos, né? Nós falamos um pouco do que nós estudamos sobre a aula anterior. E fazemos o resumo, né, e nós vimos o seguinte: não revelar coisas ocultas ou prever o futuro, usando técnicas místicas ou espiritual. Isso inclui as várias atividades psique, clarividência, percepção extrasensorial espanhola, o uso de várias divinas para encontrar, ou varas divinas para encontrar água subterrânea, ou usar de bola de cristal, leitura das palmas da mão, a previsão de H e Gênesis, e uma ampla espectro de outras atividades que dependem percepção espiritual por meio da força da natureza, muitas vezes estando em estado de transe. Alguns praticantes são simples fraude, que não pode realmente revelar nada. Ou outro tem certa sensibilidade espiritual, mas mesmo em seus melhores previsões será mistura, misturas e um rio de falsidade. Em qualquer casa, é proibido todas as formas de adivinhação está relacionada ao conceito de feitiçaria. É interessante nós saber disso, que tudo que nós vamos abordar isso e essas prévias a qual nós vamos falando é um bom tempo, que vai entrar ali na classificação de feitiçaria, né? Tudo ali. O que é feitiçaria, né? Feitiçaria é algo que não é real, né? Não é puro, como nós vimos nas outras aulas, né? Shalom, seu Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Shalom. Nós estamos fazendo um resumo da aula anterior, né? Aqui, que as leis a qual nós vamos estar abordando são leis relacionadas, todas elas estão relacionadas à feitiçaria, ou fraudes, ou algum engano. Muitas vezes, na verdade, é engano, né? É engano. E aplicando na lei que nós vamos estar vendo mesmo, que é a proibição de astrologia pagã, a qual nós estaremos vendo hoje, muitas vezes é raro ter astrólogo,
né? É raro e muitas vezes é misturado. Muitas previsões, né? Muitas previsões são ainda em algumas revistas, né? Que lançaram em jornais ainda são ali revistas antigas dos anos 80, dos anos 90. Aí eles ficam repetindo e aquelas previsões ali só fraude, na verdade. Então, todos esses atos, né? Atos como leitura de mão, né? Tem a leitura facial também. Então, muitos casos são só enganos, né? Então, nós temos de evitar todos esses, a clarividência, a percepção extrasensoriais e várias, a leitura da mão, a previsão, entendeu? E várias atividades. Poucas pessoas têm uma acessibilidade, né, a receber isso mesmo. É muito raro, mas tem pessoas que recebem, mas é muito raro mesmo. Mas, na verdade, é um rio de falsidade. Então, vamos dar agora continuidade ao nosso estudo, né? Essas ramificações das quais nós estamos vendo, é, elas estão baseadas, né? Não é mais, não vai, as que nós estava vendo, né? Era do doutor Aaron Netzstein, do livro Sefer Noah, né? Que vai da ramificação 10, da 1 até a 10, né? Aí, aqui chega uma parte da 10 até da 10, né? Até a outra, o Rambam dá um comentário sobre essas leis aqui. E agora nós vamos entrar ali na ramificação. Quem organiza essa ramificação é baseado, né, no Rema de Fino, né? No Azará, Maamot, Mamá e Ruth, Adamim, Trim, viu? 3, 21, né? Essas ramificações são baseadas. Então, nós vamos estar olhando aqui, na verdade, nós vamos estar abordando agora sobre o que é feitiçaria. O que a Torá, né, qualifica como feitiçaria é uma prática errônea, né, na verdade, por a Torá, e é aqui a proibição de astrologia pagã. Aí eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo já no começo. A astrologia, a proibição de astrologia pagã. Poxa, se existe a proibição de astrologia, né, pagã, né, pois existe uma astrologia santa, né, uma correta. Então, a pagã é proibido, né? Tem uma proibição. E porque o nosso Rav, Yaakov Genistat, né, na nossa diretriz de Ney Noah, ele fala que não é para estar fazendo a como eu posso dizer, o mapa astral, ou, né, ou fazer coisa do tipo para saber coisas dos. Por quê? A referência, né, não se achará entre vós adivinhos de tempo. Isso está em Deuteronômio 18, 10, né? Ou seja, não ter entre o meio do povo de Israel adivinhos, né? Isso se aplica também para outros povos, também para nós, como Binei Noa, né? Porque entra na lei de Avodazará. Toda a lei de Avodazará que é pertinente a um Ben Noa, a um judeu, é pertinente a um Binei Noa. Então, são as mesmas coisas, não tem essa distinção tanto para Binei Noa como para judeus. De Avodazará é aplicado tanto para um, tanto para o outro. Ok? Vocês estão entendendo, né? Então, olha, não usar a astrologia para determinar os momentos de sorte ou azar, para fazer as coisas, nem para mudar as ações de alguém, para se conformar com esse momento, né? Então, não podemos estar fazendo isso aí, né? Ou seja, usar a astrologia para determinar tempos, né? De sorte ou azar, né? Esse dia é um dia de azar, né? Esse dia é um dia de sorte, para não fazer essas coisas, ou mudar a ação, né? Vamos dar um exemplo. Dentro da astrologia pagã, existe ali os dias da qual tem o mapa, né? De você, o dia de cortar cabelo, né?
o dia que pode, que não pode, fazer isso, fazer aquilo, vestir uma roupa, a cor da roupa. Então, dentro da astrologia pagã, né, existe esses meios e nós não podemos estar buscando essas coisas. Essas proibições também proíbem a relação, né, a realização de truques de magia e ilusões para determinado entretenimento, que leva a uma adoração idólatra. Então, temos de ter cuidado, né? Antigamente fazia muito isso, usava a magia, né, para estar ali promovendo a idolatria, né? Usava ali fraude da magia, entre aspas, para estar ali envolvendo as pessoas na idolatria. Essa é uma forma de feitiçaria simulada, né? É um tipo de, de feitiçaria simulada. E a lei de Avodazará, né, a categoriza como engano espiritual e trapaça. Ou seja, então, a lei de Avodazará, ela qualifica, né, essas formas de adorações aqui, a qual nós estávamos falando de adivinho de tempos, né, para saber momento, determinado momento de sorte ou de azar, né, é considerado pela Avodazará, aqui, ó, estamos aqui, uma trapaça, né, e a fonte, na onde é que nós encontramos a fonte, né, onde está isso, né? Então, no Seif Arhinut 250, para não adivinhar, para não adivinhar, como é afirmado também em Levítico, né? Levítico 19, 26, né? Aqui, ó, 19, 16. E não adivinhará, que é teumena, teumena, teumenu, né? E não adivinhará. Então, nesse livro, no Sefer Hinut, que eu já falei a vocês, que aqui o Rambam, ele nomeia as ramificações, né? E ali ele qualifica por número, por ordem, né? Ali ele classifica cada ramificação por número, né? 250, né? E a compreensão do assunto, como nossos sábios disseram em Sifrá, Kedoshim, capítulo 6:2, que é a expressão de um período de tempo. Isso significa dizer para não fixar período de tempo para dizer que o tempo X é bom para fazer ação, tempo Y e tem a vir fazer esse momento, desculpa. Em quem fizer qualquer momento será terá êxito. Ou seja, se você fazer naquele momento ali, você terá êxito, mas quem o fizer no tempo Z não terá êxito, né? Então, ali é a previsão, né? Se você não fazer aquela ação, aquele seu ato ali, em determinado tempo, não vai dar certo. Se você fazer naquele momento ali, você vai fazer, vai dar certo, né? Existe isso muito na astrologia pagã, adivinhações o dia dias, né? Dia bom, dia ruim, e por aí. E muitas pessoas devem, né, e pagam muito caro por isso também, né? Como diziam os videntes vazios, né? São o quê? São, como dizem os videntes vazios, né? Como se diz os videntes, né? Que tal dia é bom. Então, são videntes vazios, né? Eles não são vazios, na verdade, a Torá classifica dessa forma. A proibição sobre esses assuntos é repetida na Paraxá de Shofitim, como está escrito lá em Deuteronômio 18:10. Não se achará entre vós e etc. um adivinho, e os sábios que em sua memória seja abençoado disseram em Sanhedrin, que está incluso aqui a adivinhação para enganar os olhos, né, para enganar os olhos também, que é o ilus, ilusionismo, né? Que ali, né? Usam muito isso ali para ficar fazendo ali, tá enganando os olhos já pessoas, eles usam essas trapaças, né? Enganando nossos olhos, é considerado também uma feitiçaria, né? Aí fica a dica aí também, para nós não estar vendo esses atos, né? Considerar também. Esse assunto é um grande tipo
magnação, que estão ligados à leveza das mãos e sua rapidez poderosa, ao ponto de parecer para as pessoas que os malandros estão fazendo coisas fantásticas, que diz que são sobrenaturais, como que sempre faz aquele que se esforça nisso. Tanto quem pega uma corda e coloca no canto da roupa, na frente dos olhos das pessoas, e depois tira uma corda. E, então também ele joga um anel no ar e depois o tira da boca de um dos transcendentes na frente deles. E muita coisa semelhante a essa. Em cada um desses atos, impuros e é proibido. E aquele que o pratica é chamado de tolo. Essa e, e está incluso na proibição de adivinhos também. É uma coisa simples, né, Renato? Como eu disse a vocês, né, simples em nossos olhos, né, não, isso aqui não tem nada a ver, né, mas está classificado como idolatria, né? Não é o que eu estou dizendo, né, o nosso sábio e abençoada memória, né? Eles aqui estão falando que isso está classificado como idolatria, né? São proibidas previsões baseadas nos tempos, né? Ilusionismo. Urambano Mishneh Torah, Sefer Sufitim, ele diz o seguinte: Hilot Melahim 9:2. Um Benoa que adore falsos deuses é punido, desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Um Benoa é punível por todo tipo de avodazará, idolatria, que um tribunal judaico considere de punição a um judeu. No entanto, um Benoa não é executado. Na época dos tribunais não seria hoje punição pela mão do céu, né? Seria hoje pela mão dos céus, na verdade. Ou um tipo de avodazará, um tribunal judaico não considera digno de punição a um judeu. No entanto, embora um Ben-Noa não seja punível por essa forma de adoração, ele está proibido de envolver em todas elas. Não devemos permitir que nós erga, né, uma chevá ou plante a chevá ou uma xerá, como nós vimos, né, que é aquelas pilares e árvores de idolatria, ou faça imagem ou coisa semelhante, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Todas as ofensas relacionadas à idolatria é proibida para um judeu, mesmo sem pena de morte, também são proibidas para o não-judeu. O Rambam, o Mishneh Torah, Sefer Amadá, Avodá Kohavim, 11:16, toda a questão relacionada à feitiçaria são falsas e mentirosas, com as quais os idólatras originais enganam as nações gentiles a fim de conduzi-los após eles, né? Ou seja, para estar ali conduzindo, para estar guiando eles, né? Tendo domínio sobre eles. Então não deixa de ser enganação. Quem acredita em atos ocultos dessa natureza em seu coração pensa que são verdadeiros. E a palavra de sabedoria não são mais não mais são proibidas pela Torá. É tola e ignorante. É tolo, né? A Torá fala que é tolo e ignorante. Os mestres da sabedoria, aqueles que conhecem o perfeito saber, como prova clara que todos esses ofícios que a Torá proíbe não são refrescos de sabedoria, mas sim vazio e falsidade, que atrai os fracos de espírito e o fez abandonar todo o caminho da verdade. Por essa razão, quando a Torá advide contra todos esses assuntos vazios, ele aconselha, em Deuteronômio 18:13, né? Tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. A astrologia e o ilusionismo são falsidade, que leva à idolatria. Devemos ter confiança em Deus.
O Talmud, Bavim, 19, não, sempre, desculpa, 100, não, sempre não, 59b e 60a não permitirá que viva um bruxo, né? Ou seja, que faz essas formas de feitiçaria, né? Das duas formas, e está escrito no seguinte, versículo, que se deita com um animal será morto, né? Isso está relacionado à bruxaria, né? E, e é derivado daqui que qualquer um que está incluído na proibição de e se deite com um animal é incluindo o Benoa. Está incluído no comando. Você não deve permitir que uma bruxa viva, né? Os binei os binei Noas são proibidos na feitiçaria. A astrologia é um tipo de feitiçaria, né? Classificado, né? A astrologia pagã, ela é considerada assim bruxaria, né? Como também aqui essa forma aqui do animal, né? Você lembra que o Biná, ele, né? Para ter ali acesso àquelas adivinhações, ele tinha relação com o seu com aquela jumenta, né? Então, uma forma também de ter essa forma de bruxaria, na verdade, né? Que é da alta magia também, a estar fazendo esses atos, né? Exemplo, não recorrer aos, ao culto aos astros, nós temos que ter cuidado a estar cultuando os astros, né? Não recorrer a horóscopo, prognóstico através de astrologia. Não praticar ilusionismo, né? Só vou dar uma paradinha aqui, pessoal, para nós dar aqui um breve explicação sobre tudo isso que nós estávamos vendo, né? Eu vou só um momentinho aqui, só finalizar aí as pessoas que estão aí no YouTube, né? Chamam a todos, até a próxima. E a gente que estamos aqui, né? Agora nós vamos falar, né? Como prometi a vocês, nós vimos, né? Aqui esses termos aqui de feitiçaria, né? Que tudo, tanto a astrologia, né? A astrologia, ela é envolvida em uma adoração a ídolos, né? Então, por que a Torá, né? Eu prometi a vocês que nós ia estar falando sobre esses detalhes. Porque a Torá, ela proíbe, né? Por que a Torá proíbe? Porque, na verdade, tem como acessar, né, tudo isso. Muitas são falsidades, muitos são os enganos, né? A astrologia pagã, elas faz essa associação, ela cultua, na verdade, os astros, né? Onde ela coloca ali, né, querer saber o tempo de determinada coisa, o momento, né? Tanto como vocês viram, tanto a leitura da mão, a leitura da face, são considerados feitiçaria. Na verdade, são algo considerado pela Torá um nível muito baixo, né? É algo que tem uma pripote, desde os nossos patriarcas, né, nossos sábios, e, na verdade, aqueles presentes a qual Abraão deu ao seu casar, quando ele casou aos seus filhos, né, do segundo casamento, que foi Agar, né, que na verdade é Ketura, é o nome de Agar, né, que ela ali ela aceita, né, muda o nome, né, e é Ketura, né, é H. E Abraão dá uns presentes. E esses presentes, a qual Abraão dá aos seus
aos seus filhos, né, Sensei Isaac, ele dá o conhecimento, né, ali, aos 6 filhos por ali, ele dá o conhecimento da astrologia, né? Ele também dá o conhecimento, que são esses presentes que eles dão ali leitura da mão, leitura da face, né? Que são os ali na Índia, né? Quando você, na Índia ou por naquela região, tem uma tribo, né? Chamada os Abraham, né? Os Abraham, não, Abraão, é os Abraham, Abraham. Eu não sei a pronúncia correta, mas é esse povo ali, aonde ele tem a Índia, né? Tem esse conhecimento ali, né? Da leitura da mão, leitura da face, né? E foi dado esse conhecimento ali pelo patriarca Abraão, para que vocês entendam. Existe uma astrologia, né, que judaísmo fala, né, que é a astrologia, né, mas nós não. Por quê? Não é classificado como idolatria, porque nós não vamos estar, não, os judeus não vai estar fixando os dias, né, querendo saber de dia, a cor da roupa, a hora do corte do cabelo, essas coisas, né? Isso é idolatria. Mas, pelos signos, tem como acessar e saber dias e saber muitas coisas, né? Por astrologia. Por isso que é classificado como idolatria, né? Eu vou só tirar aqui para a apresentação. Elizabeth, Shalom. Então, todas essas são tudo proibição. Como nós vimos, são atos simples, né? Como o ilusionismo, né? É algo sempre mais considerado feitiçaria. Todas essas práticas, na verdade, pelo judaísmo, é considerado feitiçaria, né? É algo que é proibido pela Torá, entendeu? Então, existe a astrologia que não é pagã, né? Que se pode ser estudada, é a qual o judaísmo está dando ali, que é um conhecimento a qual você vai trabalhar ali o seu caráter, né? Os signos, eles são como no judaísmo, é como se fosse uma parede, né? É uma barreira que está impedindo de você chegar no seu destino, né? Quem não tem o monoteísmo mesmo, ele está abaixo do Masalo. O Masalo, que nós chamamos signo, ele tem uma influência sobre as pessoas, entendeu? Por isso que é proibido, né? Você pega ali pelo Masalo, vai ter muitas informações de caráter, entendeu? Você pega aí a leitura das mãos, né? Mesmo que seja algo proibido pela Torá, né? A leitura da face, porque muitas vezes são enganos, né? Mas tem sábios mesmo, né? Muitos cabalistas fazer os dois, né? Então, é proibido a pagã, né? Nosso Rav Yaakov, ele não aconselha, na verdade, ele não aconselha por essa ramificação aí. Por quê? Não tem como você acessar esses níveis sem estar prevendo o presente, o passado e o futuro. Então, quando você vai fazer ali, para quem sabe fazer, vamos dar um exemplo. Aqui tem seu José, né? Aí, e eu vou compartilhar isso com vocês para vocês saberem porque a Torá proíbe, porque tem como fazer. Maísa sabe, né? Maísa já mostrei um pouco a Maísa, a Malísia, que são aqui da Beit Bel Jardim. Não, por ignorância, eu sei fazer, aprendi, mas é proibido pela Torá. Vamos dar, sou José. Pelo nome dele, pela data, cuidado para não ficar dando a data do ano a pessoas mal intencionadas, pela data que a pessoa nasceu, você faz ali que nós chamamos o cálculo Carmo, né?
Aí ele ali vai fazer um resumo rápido ali da situação da vida da pessoa, do presente, um pouco do passado, do presente e do futuro. Isso aí é que se chama que nós chamamos karmas, né? A calculadora karma. Aí pega o nome da pessoa. Com esse nome você consegue fazer ter muito acesso. Então, por isso que a Torá proíbe e vai dar DNA mesmo. Se fazer um experimento assim mesmo, brincando aqui, vai dar, vai se associar muito. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque na aula anterior, né, se falou que tem, né, nós estávamos falando que era proibido, aí falou, isso foi Regilene, né, que falou que tem rabino, não vou citar nome para não citar nome, que dentro do meio judaico faz. Exatamente. Mas dentro do nosso movimento, nós não fazemos, porque isso é um vazio, é um engano, entendeu? Engana muito. É como eu vou dar um exemplo para vocês, e eu vou dar a oportunidade também de vocês estar perguntando aí, que é o seguinte: eu dei um exemplo do Midrash. Quando o povo judeu estava saindo do deserto, né, Moisés, ele ficou muito famoso, né, um líder muito famoso. E isso foi chamando, atraindo os olhares de vários reis do mundo inteiro. O rei da Etiópia, ele ficou muito encantado com a fama de Moshe. E esse rei da Etiópia, ele sabia, quanto aos nossos sábios, ele sabia fazer de fato mesmo a leitura da face. Ele pegava ali a face de uma pessoa e ele fazia a leitura perfeita dos traços de caráter daquela pessoa. E esse rei da Etiópia, ele manda um mensageiro ao encontro de Moshe, para saber esse mensageiro desenhista. Então, ali, esse mensageiro, ele chega para Moshe, chega em Moshe e ele desenha Moshe e leva para o rei da Etiópia. Quando chega no rei da Etiópia, quando ele olha a imagem de Moshe, o desenho de Moisés, ele diz: você está com brincadeira comigo. Esse não é o cara que eu não. Esse não é a pessoa que eu mandei você ir lá visitar e, e ver e trazer para mim. Não é. Esse cabo, muita mente, ele não era para ser líder, nem era para ser sábio, né? E ele não é inteligente. Os traços de caráter dele demonstram que ele não tem esses traços. E esse líder do povo judeu tem tudo isso. Então você está com brincadeira comigo. Você vai ter de ali, né, para um processo ali de querer até matar aquele mensageiro. E não, ele disse: não, calma, calma, eu estou dizendo a verdade. E de fato, quando ele chega lá, né, era de Moshe. E ele vai, esse rei da Etiópia, e pergunta o que você fez para que você se tornar essa pessoa com tantos esses defeitos de caráter que você não quer alcançar pela face, pelo Mazalho. Ele disse: não, meu amigo, existe a Torá. A Torá, ela transforma. E não existe Mazalho para quem tem Torá, né? Por isso que nós, os Bnei Noah, fazemos o Shema também, porque não existe Mazalho para quem é monoteísta. O Mazalho, o signo, ele não tem força. E, na verdade, por curiosidade, eu disse a vocês que ia falar a vocês, e sim, existe, sim, tem como fazer, mas não é todos que sabem fazer, entendeu? Não são, na verdade, não se encontra hoje verdadeiros mestres que sabem disso, né? Muitas são vaidade, falsidade, muito engano. Eles pegam coisas de revistas antigas, coisas baseadas, mas eles não sabem fazer mesmo, entendeu? Muitas vezes é trapaça, engano. Então, mas existe sim, existe como você acessar o passado, o futuro, sim, tanto pelo Mazal como também pela releitura da mão e da face. Como nós dizíamos, né? Isso, o Paulo, os tolos,
é permitido dar o que o tolo quer, né? Quando um tolo, quando eu digo tolo, né? Pessoas tolas e vazias que não têm uma confiança em Hashem, 100%, eles vão recorrer a várias coisas, entendeu? Mas tem como acessar tudo isso, né? E você pega ali as leituras faciais, a leitura da mão, né? Na verdade, pessoal, eu já falei isso para vocês, o conhecimento não só não está com o povo judeu, não, né? Uma parte está com o povo judeu e outras nações têm um conhecimento aí, mesmo que seja um conhecimento que hoje ele está distorcido, ele está misturado, ele não está caché, ele se degradou, né? Está baixo e vazio, mas o conhecimento na verdade, os masalos, signos, a astrologia, foi algo que o Criador ele formou, né? E eles são um mensageiro. Na verdade, nossos sábios dizem, eles são um machado na mão do lenhador, entendeu? A qual ali ele fala e traz algumas mensagens, sim, mas não é 100%, porque o divino lá, ele pode decretar e mudar todas as coisas. É um meio ao qual o Criador ele deixou o mensageiro para estar se comunicando, né? Como se ele tivesse, não, como não, ele está, né? Ele só está por trás da cortina e mandando mensagem para esse mundo, entendeu? Isso é o verdadeiro sentido. Então, por que a Torá proíbe? Porque existe meios de como acessar e fazer tudo esses meios, né? Então, por isso que a Torá proíbe. Você pega ali o mapa astral, né? Ou faz ali o que nós chamamos o mapa mesmo, o mapa astral da pessoa, ali vai dizer qual é a profissão que ele deve seguir, é, quais as características. E no judaísmo, na verdade, nós estudamos os signos, sim. Para quê? Para nós, esses defeitos, né? Eu não quero saber qual é o signo de vocês aí, mas cada signo de cada um de vocês que está aqui, ele reflete a sua característica. Agora tem um porém. Como eu disse a você, tem que ser uma pessoa que conhece mesmo a arte mesmo. Vamos dar um exemplo. Porque às vezes a pessoa pensa que é câncer, mas ele não é. Tem de ter esse entendimento para vocês entenderem que existe anos bissextos, né? E Saturno, ele faz Saturno, ele dá uma volta ele reinicia a cada 18 anos, né? Não é à toa quando tem pessoas que ali, né? Aos 18, aos 22 anos, ele começa a história dele mudar, porque o ciclo astrológico dele está voltando de novo. Então, para você ver, tem todo esse segredo, tem toda essa sabedoria, entendeu? E a data gregoriana não é a data correta de nascimento, né? Porque, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo. A minha esposa, né, ela completa o ano em fevereiro, em janeiro, né? Nós estamos em fevereiro, em janeiro, dia 29. Mas ela vai completar ano, na verdade, pelo Masalo, dia 17 de fevereiro, pela data judaica. Por quê? Porque existe os anos bissextos. Então, isso modifica, entendeu? Um, uma hora ou um segundo, ele muda a característica das pessoas. Só para vocês verem, eu estou falando um pouco de conhecimento judaico sobre os Masalos. E o Masalo, a qual o judaísmo nos estuda, né, que você vai ver ali o Rabado mesmo, se você pescar do mês de Aquário lá, aí o Seif Itzerá vai falar um pouco ali, membro controlador, né, que o signo ele tem um membro controlador, né, ele tem um regente, ele tem uma tribo que rege ele, quais as suas características, as suas coisas. Então, o signo, ele vai mostrar ali os traços de caráter da pessoa, tanto defeituosa como como boa, né? E muitas pessoas são regidas, muitas vezes, por um Masalo. Isso é uma verdade. Entendeu? As características, os traços,
Agora vocês me perguntam, não, mas e o livre-arbítrio? Sim, existe o livre-arbítrio. Por isso que a escolha está, entendeu? A escolha, né? Você tem uma tendência, você tem uma vontade, né? Até na psicologia, né? Mas você pode trabalhar e tirar aquilo que está dentro de você. Então, por isso que eu dei essa explicação de Moisés, porque quando você se trabalha, quando você muda as suas ações, não existe nada destinado, entendeu? Porque tudo depende do livre-arbítrio, entendeu? Existe a astrologia pagã, que ela está em volta, sim, da idolatria, está 100% cultuando os astros, entendeu? E ali vai determinar um dia de sol, a cor da roupa que vai se vestir, vai ter preságios, né? Então tem toda essas manobras que é tudo feitiçaria, tudo um engano. Então, que nós possamos estar aí aprendendo o verdadeiro conhecimento, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre esse assunto, para nós não ficar hologrando mais, mas eu estou liberando algumas informações, você mesmo que está sendo gravado, para algumas pessoas também no nosso grupo ter acesso. Mas muitas das coisas dentro do nosso sábio diz o seguinte, mesmo que seja gravado, nós temos que ter cuidado no que falar. Porque muitas das pessoas elas não estão preparadas ainda para estar ouvindo muitas coisas e vai associar a idolatria. Por isso que no meu Rabade, do nosso Rav Yaakov, nós não damos tanta importância. Porque o mestre Hashem, ele muda, né? Ele sabe o ser humano, se ele trabalha espiritualmente, o Masalo, os signos, né? Não tem influência, não tem força. Mas se a pessoa, em outras palavras, está preso aos desejos, às vontades da carne, né? Ou coisas ocultas a qual vem fazendo, ou se enganando, o Masalo, ele predomina sim pela pessoa. E isso é algo que é uma verdade, entendeu? E quem, aqui não, mas no particular, quem quiser, até que tem pessoas que gostam de desafiar, eu deixo aberto para vocês verem que eu provo que muitas vezes aquela pessoa mesmo está sendo influenciada por uma força, e é pelo Masalo, né? Ela não consegue chegar na sua missão, ela não consegue andar, ela não consegue ser abençoada, ela não consegue sair dos seus vícios ou das suas paixões, porque as influências negativas estão levando ela a fazer tudo isso. E existe todas essas energias, pessoal. Existe a impureza, existe mais a impureza. E esse conhecimento do Masalo, dos signos, ele é algo verdadeiro, quando tratado de uma forma verdadeira, com quem eu conheço. Eu conheço poucos que sabem mesmo astrologia, né? Até dentro do judaísmo mesmo. Eu conheço um astrólogo judeu, né? E sim, esses conhecem de verdade, os outros não. Então, nós temos de ter esse cuidado com o Masalo. Por quê? Se você for buscar, se você for atrás, cuidado para não estar cultuando, né? Nós vamos fazer ali, como nós ensinamos, com cuidado, que é o quê? Ver ali os traços a qual nós podemos estar trabalhando e mudando. Se é permitido nós trabalhar nossos traços. Todas essas palavras, pessoal, que eu estou dizendo aqui a vocês, né? Nós colocamos aí, postamos mês de aquário, né? Coloca lá, meme controlador, vocês já viram, já colocando isso, não sei que a Itzirá, que é colocado até no site Rabat. Se tem essa influência de que está falando que tem os traços ali, que tem uma influência, né? E ali não sei que a Itzirá vai falar, vamos dar um exemplo, o signo de câncer, né? A minha pessoa tem vontade de muito falar, mas ele fala assim, e às vezes gagueja, entendeu? Tem uma descontrolado da fala, aí tem que trabalhar essa fala, trabalhar. Ou seja, se eu estou dizendo isso para vocês aqui, que tem essa influência, então é uma verdade. A Torá ela não vai proibir nada se não tiver uma influência, entendeu?
e que eu quero que vocês entendam foco, é o seguinte, é uma proibição. Não vá gastar seu dinheiro, o seu tempo, buscando, querer saber o futuro, tudo isso que eu passei para vocês aí, que é tudo vano, né? Vai estudar Torá, vai estudar Torá, e sim, aí sim, você será abençoado, entendeu? A Elizabeth falou, e eu acho que eu falei demais. Pedro, eu queria saber a data do meu aniversário do calendário judaico, como saber. Eu posso fazer, mas não vou assim, ó, eu só vou fazer que tem. Porque o certo é a gente comemorar o nosso aniversário do calendário judaico, não é? E não Com no gregoriano, né? Com certeza, porque muda, assim, entendeu? Tem essa ciclo. Porque, vou dar um exemplo, por que comemorar no dia de aniversário judaico? Primeiramente, né? Primeiramente, o seu anjo vai estar regente naquele dia, o anjo que acompanha você. Segundo, é o dia propício, aonde é um momento único, em que sua alma vai lá em cima e recebe uma brahá, uma energia. Esse dia é poderoso, aonde o portal de conexão entre você e o divino está muito forte. E também é o dia propício de você abençoar e receber bênçãos, porque é um dia onde você desceu, é um momento muito especial, muito forte e muito poderoso também na vida da pessoa, né? Eu posso estar fazendo isso, mandar no privado, o dia é O dia que eu nasci, e o mês, né? E o isso, ano, o não, ano é. Aí se saber a hora é bom, que vai exato. não sei a hora, não. Mas não tem problema não. Só o dia e o mês. Eu mando no privado. Isso. Pronto, uma pessoa de Torá vai pegar essas informações, não vai nem olhar, entendeu? Isso aí, tudo que eu estou dizendo a vocês aí, que tem como saber no Masala, eu mesmo, não, eu tenho um temor aos céus, né? Eu disse a vocês que eu tenho um conhecimento aí, né, de fazer mapa astral, karma, eu sei, mas eu não acesso nem mais isso por temor ao céu, né? Eu não vou estar pegando o nome de ninguém, estar fazendo isso, ou estar fazendo aquilo, porque também falta de ética também, né, sem permissão da pessoa, e também porque quem tem temor aos céus não vai estar consultando uma proibição da Torá que está relacionado à idolatria, né? Que é ver que quando você acessa mesmo ali, você vai ver até coisas passadas da pessoa. Então, não é eu mesmo que tenho temor aos céus, e não é bom, e por isso que nós estamos falando aqui, né? E sobre o aniversário, é muito importante, pessoal, a data correta do aniversário. Muito importante, é um dia muito marcante, né? Espiritualmente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu espero ter respondido, dona Elizabeth. Espero também que Sim, tenham ajudado obrigada. vocês aí a entender. Obrigada, Pedro. Vou mandar, Ou, senhor. enten ou entendeu, ficaram confusos, né? Porque Entendi. é muito conhecimento. E como eu digo a vocês, né? Eu tento passar para vocês muitas coisas mescladas, né? Não é porque eu quero omitir, né? É porque tudo tem um tempo, tudo tem um momento, né? Às vezes a pessoa não está pronta para contemplar a realidade. Diz, olha, pessoal, vou contar uma para vocês. O Rabino Shimon Bar Yochai, quando ele foi revelar o Zorra, né? Aí estava ali a pequena assembleia, né? A Hidra, né? A pequena assembleia ali, os grandes tinham tudo morrido, todos da assembleia, só tinha Yochai, só tinha o seu filho e alguns dos Mei, o mestre Raí Vital, alguns mestres, uma pequena parte de pessoas, né, que era da Assembleia,
E quando ele revela a verdade a todos, ele fala lá dos conceitos, tal, 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 tal. Ele olha para todos os sábios e todos maravilhosos, ele diz, ó, ele revela a verdadeira cabala. E ele olha assim para os seus alunos e diz, ó, saiba tudo isso, que tudo isso é ilusão. Então, para vocês verem, tem coisas muito fortes dentro do judaísmo e precisa ser passada aos poucos, entendeu? Com tranquilidade, com calma, né? Para a pessoa não associar a astrologia a qual o judaísmo ali está trabalhando com a astrologia pagã. Isso aqui é o chefe, não. Astro, tal, essas coisas aí vai buscar de uma fonte que é totalmente pervertida. Tem uma mudança, tem um direcionamento diferente, entendeu? Alguém mais? Então, pessoal, se vocês quiserem aí qualquer coisa, botar a data para você estar comemorando aí na data verdadeira o seu aniversário, né? Não recorrer a esses enganos, né? Que é idolatria, feitiçaria, a Torá classifica, né? Por isso que você vai ver o nosso rabino ou pessoas mais sérias, né? Não dizendo que não são, não quer nem envolvimento, porque na verdade isso é só vaidade, é só engano, entendeu? Isso só, até como nós lemos, né? Pessoas que têm a fé pouca em Hashem, então não é algo muito proveitoso e nosso rabino ele não aconselha. Eu deixar bem claro aqui a vocês, né, que não fazemos, não trabalhamos fazendo mapa astral, trabalhando esses engodos aí, esses enganos que as nações aí repassam, tá bom? Então, uma boa noite a todos vocês. Espero ter ajudado vocês, né? Dúvida ou pergunta pode estar fazendo aí, pessoal, para não estar ficando com dúvida no privado, no grupo mesmo. Então, assim, para que nós não tire todos como eu posso dizer a vocês. Na verdade, pessoal, eu vou falar isso para vocês, só para nós finalizar. O conhecimento, ele está por toda parte. Se você for no YouTube, em todas as redes sociais, né, vai estar conhecimento. Mas eu digo a vocês, muito conhecimento aí que está nas redes sociais, muitas vezes, tem pessoas que acham que conhecem o judaísmo e estão ensinando feitiçaria. Esse negócio de cabala, cuidado. Cuidado com essa cabala só com rabino ortodoxo mesmo. Cuidado. Negócio de cabala, os nomes do Criador, né? Quando você pegar ali tabelas do nome do Criador, vai estar o nome do vai ter nomes dos 72 errados, do 42, letras erradas, e vocês podem estar acessando outras coisas. Tenham cuidado, cuidado, eu só estou dizendo isso a vocês. E, e sejam mais cuidadosos, só, ok? Então, uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos vocês, e que o Criador possa dar cada vez mais sabedoria e entendimento a todos vocês. A todos nós, né? Obrigado. Obrigada, Valeu. shalom, shalom, shalom. Boa noite, shalom a todos. Maísa.